Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta aqui para mais um vídeo sobre os tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do UNASP, que tem milhares de peças arqueológicas, algumas réplicas, a maioria são originais, que ajudam a entender, ilustrar e compreender o contexto histórico e arqueológico da Bíblia Sagrada. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma cultura dos egípcios que pode lançar luz a alguns textos da Bíblia Sagrada. E eu estou falando desse objeto aqui. Olha este rostinho de madeira que você está vendo aqui. Parece pequeno, mas isso aqui tem aproximadamente 2.600 anos de idade. É uma máscara mortuária egípcia. Aqui você tem, inclusive, por incrível que pareça, restos ainda da tinta original que você pode ver aqui, multicolorida, tá bom? E um rosto pequenininho, indicando uma fisionomia, uma lembrança do defunto. Ou seja, isso aqui, até eu vou virar para vocês olharem, esta máscara de madeira, ela tinha inclusive esses buracos aqui, porque ela era encaixada justamente no sarcófago de alguém que morria. É lógico que quando se tratava de um faraó, de um governante, de um vizir do Egito, a elaboração da funerária era muito mais requintada. As máscaras mortuárias como esta não eram de madeira, eram feitas de ouro, tinham inclusive pedras preciosas incrustadas ali em todo o sarcófago, o túmulo era muito mais sofisticado. Então o sujeito que foi morto e teve a sua máscara mortuária de madeira assim pintada, era alguém que não era tão pobre assim, tão miserável, mas estava longe de pertencer à elite. Esse tipo de máscara de madeira que nós encontramos em contexto egípcio, ele não é relativamente raro na arqueologia. E nós temos pelo menos uns 2 exemplares aqui na coleção do UNASP, esse e mais um outro. Bom, e o que eu posso falar com vocês a mais sobre essas máscaras mortuárias? De acordo com o que nós temos conhecimento da egiptologia, eles confeccionavam essas máscaras como modo de o indivíduo ser reconhecido no mundo dos mortos. Eu vou explicar para você como é que isso acontecia. De acordo com a crença egípcia, todos os seres humanos têm, além do corpo físico, a Ba e a Ka. Ba em egípcio, em hieroglífico, e Ka significam respectivamente o espírito e a alma. Mas é bom explicar para você que a ideia egípcia de vida após morte não era necessariamente aquela ideia de imortalidade da alma que nós vamos encontrar entre os gregos a partir de Platão, ideia esta que influenciou todo o mundo ocidental. Eu estou falando daquela ideia corrente que a pessoa morre e a alma sai e vai até o céu, isso é uma ideia platônica, tá bem? Não vou entrar em todos os detalhes disso aqui, o que a Bíblia diz a esse respeito, porque fugiria ao nosso assunto. Mas por hora basta você saber que, embora povos como os egípcios crescem na vida após morte, eles não tinham essa ideia grega de imortalidade da alma que foi cunhada depois. Na visão egípcia, para você viver no mundo dos mortos, em primeiro lugar, você precisaria de um corpo físico. Por isso que é diferente de Platão. Não é a ideia de você ter uma alma que sobrevive ao seu corpo e fica como uma névoa perambulando por aí. Não, não se trata disso. Na verdade, como eu disse, você, quando morria, precisava de um corpo físico. Por isso que os egípcios eram tão pródigos em mumificar muito bem as pessoas que morriam, e quanto mais dinheiro você tivesse, mais sofisticada seria a sua mumificação, porque você precisa do seu corpo para sobreviver no mundo dos mortos. Daqui a pouco eu vou explicar como é que funcionava isso. Em segundo lugar, o mundo dos mortos não era necessariamente aquela ideia, de novo influenciada pelos gregos, de um céu lá em cima e um inferno lá embaixo. Os egípcios trabalhavam mais com uma ideia de mundo paralelo. Eu não sei se você já ouviu falar, tem um filme muito antigo chamado Stargate, acho que o nome do filme era esse, Stargate, que eles mostravam pessoas descobrindo uma espécie de portal e indo até o mundo dos deuses egípcios e voltando. É lógico que é um filme de ficção científica, mas ele é baseado nessa mitologia egípcia que o mundo dos mortos, o mundo dos deuses, ele está aqui, ele é paralelo com o nosso mundo, é como se fosse uma outra dimensão. Sabe aqueles filmes, como esse que eu falei do Stargate, que você abre um portal e entra para uma outra dimensão paralela, que está aqui convivendo com a nossa, uma sem perceber a outra? Seria mais ou menos isso.
Então eles acreditavam que quando a pessoa morria, o deus Anubis vinha até o corpo para tirar o indivíduo dali e levá-lo para comparecer perante o trono de Osíris, não sem antes passar por um julgamento diante da deusa Maat, com o testemunho de todos os demais deuses. Quando o sujeito ia até a frente de Osíris, depois de ter sido aprovado, é claro, no julgamento dos deuses, ele recebia de Osíris a bênção e a autorização para poder continuar vivendo para sempre. Então ele sairia da frente de Osíris, passaria de novo, porque tem a barca solar também, que faz toda essa trajetória, ele usaria a barca solar e o abá dele teria a chance de sobreviver para sempre. Onde? Através da múmia. Por isso que eles deixavam dentro dos sarcófagos e também dentro das câmaras mortuárias comida para a múmia, mel, vinho, brinquedos. Você sabe, quando encontraram em 1922, Howard Carter descobriu a tumba de Tutankhamon, que estava intacta, ninguém tinha aberto essa tumba ainda. Lá dentro eles tinham miniaturas, tinham espadas, tinham flechas, tinham tronos do faraó, camas portáteis dele, roupas, até cueca, tudo que o faraó tinha estava ali, para que ele pudesse continuar vivendo. E eles lacravam, os egípcios, lacravam muito bem a entrada desses sarcófagos para que ninguém acabasse entrando ali, roubando os utensílios sagrados, porque ele roubaria o próprio indivíduo, o próprio morto. E além disso, aquela perturbação do sarcófago seria a perturbação do reino eterno do egípcio. Por isso até também que na cultura egípcia, isso é interessante, mesmo os palácios faraônicos eram feitos de tijolos de barro. Mas os sarcófagos, as câmaras funerárias, essas eram feitas na rocha, na pedra, ou na época de Quéops, daquelas pirâmides enormes, para que a pessoa pudesse ficar para sempre protegida ali, como a pedra é eterna. Agora, aqueles que eram mais sofisticados, como o faraó Ramsés II, por exemplo, além da sua múmia, tinham também várias estátuas de si mesmas, várias estátuas de si mesmos que ficavam espalhadas por todo o Egito. Então ele também poderia, a sua alma ou seu espírito, sobreviver não apenas na sua múmia preservada dentro do sarcófago, mas também nas estátuas de sua própria pessoa que eram espalhadas pelo reino. Assim ele poderia passear de estátua em estátua. Eram as crenças egípcias. Mas continuando ainda nessa modalidade do que acontece depois da morte na teologia egípcia, o deus Anubis, como eu falei com você, era aquele que vinha até o sarcófago para levantar o espírito do defunto e levá-lo até Osíris. Mas para isso, Anubis tinha que primeiro reconhecer quem estava sepultado ali. E o que possibilitava esse reconhecimento? A máscara mortuária como essa, tá bem? O sujeito que era mais simples, que não tinha condição financeira de ter uma máscara de ouro, tinha pelo menos uma de madeira. Então ele olhava no sarcófago a máscara, reconhecia o indivíduo, chamava o indivíduo pelo nome, o indivíduo o acompanhava. Se ele não tivesse, ele o defunto, uma máscara mortuária ou seu nome claramente escrito ali no sarcófago, Anubis desconsideraria aquele caixão, aquele túmulo, e a pessoa ficaria para sempre morta, perderia a única chance que ela teria para a vida eterna. Entendeu como é que era o processo? Agora, como é que isso me ajuda a entender a cultura bíblica? Nós não temos todos os detalhes de como essas máscaras mortuárias eram usadas em toda a antiguidade, mas nós temos acenos arqueológicos que o uso de máscaras mortuárias não se limitava apenas à questão funerária. Aliás, uma coisa que eu já ia esquecendo de dizer, você já ouviu falar de Tutankhamon, como eu mencionei aqui, e já deve ter visto aquela famosa imagem de Tutankhamon de ouro maciço, que aparece em muitos livros e muitos vídeos. Se você olhar na internet aí, Tutankhamon, vai aparecer justamente aquela imagem, aquela máscara de ouro que ele tinha ali, de ouro puro. Pois é, aquela estátua de Tutankhamon, aquela máscara, era a máscara mortuária que eu acabei de mencionar para vocês. Agora, nós temos indícios, como eu mencionei, de que essas mesmas máscaras também eram usadas em rituais religiosos para representar os deuses. Eles encontraram máscaras assim em Jericó, por exemplo, e também em Hatzor,
Ou seja, eram máscaras que serviam tanto para o processo fúnebre quanto para os cultos pagãos. E cultos pagãos e processo fúnebre estavam interligados ali, juntamente com outro elemento, que eram os cultos de fertilidade, cultos da agricultura, celebração pelo plantio, pela colheita. Então, tudo isso a uma faziam parte do processo pagão. Talvez foi por causa desses elementos que Deus proibiu o povo de Israel de fazer semelhanças do que há acima no céu, embaixo na terra, ou debaixo da terra. Vocês conhecem isso pelos 10 mandamentos, mas eu vou ler uma passagem aqui. O livro de Êxodo, capítulo 34, verso 17, diz assim: não faça ídolos de metal para você. Não faça ídolos de metal para você. No hebraico está assim: Elohi Maserá Lo Ta'asá. No hebraico, Maserá significa máscara, no hebraico moderno. Agora, se você olhar no hebraico bíblico, ela pode ter, além do sentido de máscara, outros 3 significados. Maserá pode ser qualquer coisa fundida, qualquer imagem fundida, que você pega o metal, coloca ali no molde e faz uma peça de fundição. Maserá pode ser também uma peça modelada, algum tipo de metal ou mesmo madeira que você vai modelando, você vai esculpindo. Ou, em terceiro lugar, Maserá também pode significar mistura. Mistura, por exemplo, de um tecido com outro, de um tipo de metal com outro metal. Então, no hebraico bíblico, você pode ter Maserá como uma imagem esculpida, como uma imagem modelada, como uma imagem feita de vários elementos misturados. E não podemos esquecer a quarta função, a quarta definição de Maserá como sendo máscaras. Máscaras, talvez, como estas. Então fica muito claro na Bíblia, quando dentro desse contexto pagão, de influência pagã, Deus proibisse aos hebreus de fazerem qualquer semelhança, qualquer maserá, qualquer máscara que lembrasse o que está em cima no céu ou embaixo na terra. Veja que essa maserá, essa máscara, ela foi esculpida na madeira. Então, ela também poderia ser uma das razões de Deus colocar aquele mandamento. Nós temos exemplos na Bíblia de reis que, em sua apostasia, acabaram fazendo esse tipo de coisa. Quando a gente vai, por exemplo, para 2 Crônicas, capítulo 28, 2 Crônicas, eu vou ler essa passagem para vocês aqui, capítulo 28, versículo 2, quando fala do rei Acás, que foi um rei terrível, diz assim, eu vou ler o verso 1 também. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os Baalins. A expressão que a Nova Versão Internacional traduziu como ídolos de metal, no hebraico é maserá, que pode ser também imagens, rostos desses ídolos que as pessoas talvez usassem assim, como num baile de máscaras, na sua adoração a deuses pagãos. São elementos assim que nos ajudam a entender por que os profetas de Deus foram tão duros em advertir o povo contra a idolatria e a contaminação de práticas pagãs. Agora, o que nós podemos aprender de tudo isso, nós que vivemos no século XXI? Bem, qual seria a idolatria de hoje? Qual seria a maserá que Deus deveria abolir hoje? Vamos pegar o texto, pegar a sua essência, o seu princípio e aplicar aos nossos dias. Qual é o perigo idolátrico do povo de Deus no século XXI? Algo a se pensar. Eu quero que você reflita sobre isso, porque a arqueologia me dá um raio-x do passado, mas a teologia me ajuda a aplicar o princípio que Deus aplicou àquele passado à realidade presente. Espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo e semana que vem temos mais elementos para mostrar para você aqui nos Tesouros do MAB, o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. Um grande abraço e até lá!